Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então vamos dar início à nossa terceira aula complementar. E o tema da nossa aula de hoje é sobre nomenclatura de compostos, visto que nós já estudamos os tipos de compostos químicos na nossa aula síncrona, como compostos inorgânicos e compostos moleculares. E nossa aula de hoje eu vou trazer para vocês como que nós damos os nomes, como nós fazemos a nomenclatura desses compostos. Logicamente que não é necessário que vocês decorem todas as regras de como funcionam, como se dão a nomenclatura, né? E nem decorar também o nome de cada tipo de composto, mas o importante aqui é que a gente inicie um processo de familiarização com essa nomenclatura, certo? Que nós vejamos um nome no livro, em um exercício, e já remeta a qual composto esse nome significa. Ok? Então vamos começar primeiro com a nomenclatura dos íons. No caso aqui, no nome dos cátions. Lembrando que cátions eram aqueles íons, eram aquelas espécies químicas em que perdem um elétron e acabam obtendo uma ou mais cargas positivas. Nós vimos o exemplo do sódio, que ao perder um elétron, ele tem esse formato aqui, ele diminui o tamanho do seu átomo e acaba tendo o sódio+, uma carga positiva. Muito bem. Como nós nomeamos esses cátions? Funciona da seguinte maneira. O nome do cátion monoatômico, ou seja, quando ele é formado apenas por um átomo, é o nome do átomo que o formou. Pois bem, átomo sódio, cátion sódio+. Átomo lítio, cátion lítio+. O átomo de cálcio, o cátion será o cálcio 2+. Quando são formados mais de um cátion, vejam, usa-se o nome de oxidação. Oxidação aqui podemos usar como sinônimo de carga para nomeá-los. Por exemplo, existem alguns metais que podem formar mais de um tipo de cátion. No caso aqui, o cobre, nós podemos ter a formação do cobre+, e também a formação do cobre 2+. O ferro, a formação do ferro 2+, e do ferro 3+. Então, o nome mais usual, nós utilizamos o número de oxidação, ou seja, o número da carga, para complementar o nome, para diferenciar, correto? Diferenciar cobre+ e cobre 2+. Por exemplo, cobre+ fica como cobre 1, cobre 2+ fica como cobre 2. Antigamente, em química se utilizavam alguns sufixos para adicionar no nome do átomo para diferenciar os cátions. Então, por exemplo, o cobre 1, dependendo do livro que você utiliza, ele pode aparecer como cuproso, adiciona-se oso. E o cobre 2 pode aparecer como cúprico, aparece aqui ico, ao final do nome do átomo, cobre. Então, o cobre+ é o cobre 1, ou cuproso, íon cuproso, e o cobre 2+, que é o cobre 2, pode aparecer também como íon cúprico. No caso do ferro, mesma coisa, ferro 2 para o ferro 2+, e ferro 3 para o ferro 3+. E novamente, dependendo da referência da literatura que nós utilizamos, o ferro 2 pode ser nomeado como íon ferroso, e o ferro 3 pode ser nomeado como íon férrico. No caso dos ânions, a nomenclatura é um pouco diferente. Lembrando que os ânions são espécies químicas carregadas negativamente. É quando um átomo ele ganha um elétron, ele recebe um elétron, ou seja, uma carga negativa. Então nós vimos o caso do flúor, que ao receber o elétron ele aumenta o tamanho do seu átomo, ele acaba se tornando um íon, um ânion negativo, o flúor menos. Então, o nome do ânion monoatômico, ou seja, formado por apenas um átomo, ele é formado pela adição do sufixo eto. Então, temos o nome do átomo mais o sufixo eto. Então, por exemplo, flúor, temos o íon fluoreto. Átomo de cobre, íon cloreto. Átomo de bromo, íon. Os oxoânions, né, são ânions que possuem oxigênio. Então, a gente não está falando mais de ânions monoatômicos, mas de ânions com mais de um átomo.
Quando nós estamos falando de oxoânions, são aqueles ânions que ali na sua formação também possuem oxigênio, nós adicionamos o sufixo ato quando a quantidade for maior de oxigênio do que o sufixo ito. Então, por exemplo, quando existe mais oxigênio, colocamos o sufixo ato. Quando existe menos, sufixo ito. Ou, quando existe maior quantidade de oxigênio, podemos colocar o prefixo per. Ou, quando tivermos menor quantidade de oxigênio, o prefixo hipo. Então, temos ato, ito, per e hipo. A gente já vai ver alguns exemplos que vai ajudar a entender. E também temos o ânions formados com hidrogênio. Então, nós adicionamos a palavra hidrogênio. Vamos ver alguns exemplos? Por exemplo, aqui, íon fluoreto, né? Fluoreto, cloro, cloreto, bromo, brometo, iodo, iodeto. No caso aqui do íon de oxigênio, né? O O2- é o íon óxido, ou o OH- é o íon hidróxido. Sulfeto, ó, enxofre, passa a ser, adiciona-se o eto, né? E o nome lá do latim, então sulfeto. Quando temos um hidrogênio, HS-, ele passa a ser o hidrogeno sulfeto. Temos o cianeto também, acetato, vejam aqui, coloca o ato, afinal de contas temos oxigênios, íon carbonato, que é o CO3, 2-, hidrogeno carbonato, que é o bicarbonato, que é o HCO3-, correto? Temos o íon nitrito e nitrato. Então vejam aqui, íon nitrato, que é o NO3-, ele possui um oxigênio a mais, então é ato. Íon nitrito possui um oxigênio a menos, é o NO2-, então ito. Íon fosfato, vejam, hidrogeno fosfato, que é o HPO4, 2-, íon dihidrogeno fosfato, afinal de contas temos dois hidrogênios, H2PO4-. Temos o íon sulfito e o hidrogeno sulfito, onde se adiciona um hidrogênio, ou o íon sulfato, e com a adição de um hidrogênio, o hidrogeno sulfato. E vejam aqui interessante, no caso dos íons formados por cloro e oxigênio. Temos o ClO-, ClO2-, ClO3- e ClO4-. Temos 4 tipos de íons com cloro e oxigênio, apenas. À medida que vão se adicionando oxigênios, a nomenclatura se altera. Então, aquele que possui menos oxigênio, ele tem o prefixo hipo e o sufixo ito. Adiciona-se um oxigênio, perde-se hipo, fica apenas clorito. Adiciona mais um oxigênio no ClO3-, trocamos ito por ato, então passa a ser o íon clorato. E adicionamos mais um oxigênio no ClO4-, temos o íon perclorato. Então, per e ato são para espécies com mais oxigênios, e hipo e ito para espécies com menos oxigênios. Essa tabela, ela traz os ânions e seus nomes, a nomenclatura, mas também traz quais são os ácidos que esses ânions dão origem. Por exemplo, íon fluoreto vai dar origem ao ácido fluorídrico, que também o outro nome dele é o fluoreto de hidrogênio, correto? Íon cloreto, ácido clorídrico, HCl, que outro nome é o cloreto de hidrogênio, e assim por diante. Então, vimos a nomenclatura das espécies cátion e ânion. Agora vamos ver a nomenclatura dos compostos iônicos, formados pela adição de um cátion e de um ânion. Um composto iônico ele é dado pelo nome do ânion mais D mais o nome do cátion. Por exemplo, o KCl, que é um sal, ele é o cloreto de potássio, nome do ânion Cl-, que é o cloreto, mais o nome do cátion K+, que é potássio. CoCl2, nome do ânion, cloreto de cobalto 2, porque o cobalto ele pode ter mais de um tipo de carga, correto? Então aqui temos o cobalto 2+, o cobalto 2.
Sulfato de cobre, que é esse da imagem aqui. Vejam, nós podemos ter o sulfato de cobre hidratado e o sulfato de cobre desidratado. Que da imagem nós conseguimos visualizar que quando nós adicionamos água neste sal, sulfato de cobre, ele muda a coloração. Por quê? Porque a adição de água acaba alterando sua cor para azulada, de branco para azul. Então, o sulfato de cobre hidratado, que é esse daqui, CuSO4, com 5 águas hidratando essa espécie iônica, este composto iônico, ele recebe o nome de... O nome do ânion, sulfato de cobre, porque é o cobre 2, então sulfato de cobre 2, pentaidratado, porque ele possui 5 moléculas de água hidratando este composto. No caso do desidratado, nós utilizamos o nome anidro. Então, toda vez que aparece a palavra anidro, significa que está sem água. Então, temos aqui o sulfato de cobre 2 anidro. Faltou colocar aqui o 2. Ok? Quando falamos de compostos moleculares binários, ou seja, aqueles que possuem elementos do grupo 16 e do grupo 17 lá da tabela periódica. Então, primeiro nós colocamos o nome do óxido ou sufixo eto. Então, vamos lá, vamos ver alguns exemplos. NO2, ele é o dióxido de nitrogênio. Temos 2 oxigênios, dióxido de nitrogênio. CO é o monóxido de carbono ou monóxido de carbono. Lembrando do CO2, que ele é o dióxido de carbono, porque nós temos 2 oxigênios. Então, quando aparecem oxigênios, utilizamos óxido. E quando não aparece oxigênio, aí a gente vai ter que usar o sufixo eto. Então, por exemplo, aqui, PCl3, ele é o tricloreto, aqui o eto, porque são 3 cloros, tricloreto de fósforo. Ou SF6, hexafluoreto de enxofre. Esse é o enxofre. N2O5, pentóxido de dinitrogênio. São 5 oxigênios, 5 óxidos, pentóxido de dinitrogênio. E a água, né, o H2O, um nome científico para a água, a gente pode usar como óxido de dihidrogênio, porque é um óxido que possui 2 hidrogênios. E os prefixos que nós usamos, vejam, para dar o significado de quantidade, é mono para 1, di para 2, tri para 3, tetra, penta, hexa e assim por diante. Hepta, octa, nona, deca, undeca para 11 e dodeca para 12. Agora, nomenclaturas de compostos inorgânicos moleculares, dando continuidade. Nós temos os compostos que são ácidos, como nós já vimos naquela tabela anterior. E para um composto ácido, nós fazemos o quê? Adicionamos a palavra ácido, mais o elemento e mais o sufixo hídrico. Então, vejam, HCl é o ácido cloro-hídrico, ácido clorídrico. HBr, ácido bromohídrico, ácido bromídrico. No caso de ácidos que derivam lá de oxoânions, que a gente pode ter mais de um tipo de oxoânion, por exemplo, SO4 2- e o SO3 2-, sendo que o SO4 2- é o sulfato e o SO3 2- é o sulfito. Então, nós trocamos ato por ico e ito por oso. Então, sulfato passa a ser sulfúrico e sulfito passa a ser sulfuroso. Então, temos aqui o ácido sulfúrico e aqui o H2SO3, o ácido sulfuroso. Por quê? Ito é para oxoânions com menos oxigênios, então SO3, trocamos ito por oso, sulfuroso. E ato é para oxoânions com mais oxigênio, então SO4, trocamos sulfato por ico, sulfúrico, então ácido sulfúrico. Aqui temos mais alguns nomes de alguns compostos, no caso aqui alguns nomes que derivam também do seu uso cotidiano, do seu uso comum, por exemplo, amônia, né? A gente não vai dizer
nitrogênio enfim, com 3 hidrogênios, temos apenas amônia, hidrazina, hidroxialamina, fosfina, óxido nítrico, óxido nitroso, temos o etileno e o acetileno. Okay? Vamos ver a nomenclatura de compostos orgânicos. Os compostos orgânicos, aqueles compostos derivados do carbono, possuem uma nomenclatura especial. A nomenclatura de compostos orgânicos vai depender da quantidade de átomos de carbono que determinada molécula possui. Então, se ela possui 1, 2, 3, 4, enfim, dependendo da quantidade de átomos de carbono que ela possui em sua fórmula. Então, por exemplo, o CH4 nome do grupo alquila, né, que se liga em outra molécula, é o metila. Então, por exemplo, aqui, CH4, metano. Então, para um átomo de carbono, usamos o prefixo met. Para 2, et. No caso aqui, 2 átomos de carbono, o etano. Para 3 átomos de carbono, 1, 2, 3, prop, propano. Para 4, but. 1, 2, 3 e 4, butano. E à medida que nós vamos aumentando a quantidade de carbonos, aí fica normal. Pente, hexa, hepta, octa, nona, deca, undeca e dodeca. Mas quando temos 1, 2, 3 e 4 carbonos em orgânico, ok? Então, por exemplo, aqui a molécula do metano, ele possui apenas um átomo de carbono, que é esse átomo central. A molécula do etano possui 2 átomos de carbono. Lembram do etanol, do álcool produzido pela cana-de-açúcar? Ele possui 2 átomos de carbono, etanol. O benzeno, ele é um outro composto que possui 6 átomos de carbono, só que por ter uma estrutura diferenciada, ele possui um nome diferente. No caso é o benzeno. Aqui mais alguns exemplos. Ó. O etanol que eu falei anteriormente. 2 átomos de carbono, etanol. Metanol, 1 átomo de carbono, metanol. Aqui temos um grupo carboxila, que é o COOH, que são grupos funcionais comumente encontrados em moléculas orgânicas. Ácido acético, que é o vinagre, vejam, 2 átomos de carbono, só que ele possui um nome comercial ou um nome popular, que é o ácido acético. Ácido fórmico possui apenas 1 átomo de carbono. Clorometano, vejam, 1 átomo de carbono, né? De metano, e 1 átomo de cloro aqui. Ou triclorometano, nós temos 3 átomos de cloro, 1 átomo de carbono e 1 de hidrogênio, triclorometano. Então, pessoal, nós terminamos aqui nossa aula de nomenclatura. É mais para nós termos uma ideia e nós iniciarmos essa familiarização com os nomes dos compostos em química. Então, um abraço a todos e nos vemos na nossa próxima aula.